Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo! Considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. 59. Os povos formaram ideias muito divergentes a respeito da criação, conforme o grau de seus conhecimentos. A razão, apoiada na ciência, conheceu a impossibilidade e a contradição de algumas teorias. O ensinamento dos Espíritos, a esse respeito, confirma a opinião, desde há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros bíblicos. Mas um exame sério fará reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real e resulta da interpretação dada a certas passagens dos textos que, em geral, têm um sentido alegórico, figurado. A questão do primeiro homem, Adão, ter sido a única fonte que originou a humanidade não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal modo oposto ao texto bíblico que não houve forma de perseguição do qual essa teoria não tenha sido o pretexto, e, entretanto, a Terra gira, apesar dos anatemas, e ninguém hoje poderia contestá-lo, sem depreciar a sua própria razão e submeter-se ao ridículo. A Bíblia diz, igualmente, que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal, é claro, mas eis que a ciência positiva, a ciência inabalável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres nítidos e indiscutíveis no mundo fóssil. E esta povoada que os 6 dias da criação representa períodos que podem constituir-se, cada um em centenas de milhares de anos. Isso não é um sistema, doutrina ou opinião isolada. É um fato tão constatado quanto o movimento da Terra, que a teologia não pode recusar-se a admitir. Prova evidente do erro em que se está sujeito a cair por tomar ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos, por isso, concluir que a Bíblia está errada? Não. Mas podemos concluir que os homens, em muitos pontos, se enganaram ao interpretá-la. A ciência, ao escavar os arquivos da Terra, descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na sua superfície. E essa ordem está de acordo com a que é indicada no Gênese, com a diferença de que toda a criação, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, conforme está escrito no Gênese, se realizou sempre pela sua vontade. Mas, de acordo com a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos, Deus é, por isso, menor ou menos poderoso. Sua obra é menos sublime por não ter o prestígio
da instantaneidade? Evidente que não. Seria preciso fazer da divindade a ideia bem mesquinha para não reconhecer seu grande poder nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, mostra-a sob um aspecto mais grandioso e mais em conformidade com as nações que temos do poder e da majestade de Deus, em razão de ter realizado sem anular as leis da natureza. A ciência, neste ponto concordante com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Mas, enquanto Moisés, no Gênesis, põe o dilúvio universal do ano de 1654 após a criação. A geologia nos mostra o grande cataclismo anterior ao aparecimento do homem na Terra. Até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas do globo nenhum indício nem da presença do homem, nem de animais da mesma categoria, do ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a esse respeito. Pode-se, portanto, de um momento para o outro, adquirir a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, sobre esse ponto, como outros, o texto bíblico é um símbolo, uma representação. A questão é saber se o cataclisma geológico é o mesmo que atingiu Noé. O certo é que a duração necessária à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E a partir do momento que se tiverem encontrado traços da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra fatos não há argumentos possíveis, e será preciso aceitar esses fatos, como se aceitou o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, na verdade, ainda é hipotética. Mas eis aqui um detalhe que revela que não é assim. Ao admitir que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana tenha sido destruída, com exceção de uma única família. Resulta que o povoamento da Terra ocorreu somente a partir de Noé, ou seja, 2.350 anos antes de nossa era. Porém, quando os hebreus emigraram para o Egito do 18º século, encontraram esse país muito povoado e já muito avançado em civilização. A história prova que nessa época também a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de alguns outros povos, que remonta a uma época ainda bem mais antiga. Teria sido preciso, portanto, que o 24º ao 18º século, ou seja, no espaço de 600 anos, não somente os descendentes de um único homem pudessem povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto espaço de tempo, a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual, o que é contrário
a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio a essa opinião. O clima e os costumes, sem dúvida, produzem modificações no caráter físico, mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova que há entre algumas raças diferenças mais profundas do que o clima pode produzir na constituição física do homem. O cruzamento das raças origina os tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, primitivos, mas não os produz. Apenas cria variedades. Portanto, em vista disso, para que houvesse cruzamento de raças, seria preciso que houvesse raças distintas. Como explicar a existência de raças tão distintas se lhes dermos uma origem comum e, sobretudo, tão próxima? Como admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé fossem transformados a ponto de produzir, por exemplo, a raça etíope? Uma transformação desse porte é tão pouco admissível quanto a hipótese de terem uma mesma origem o lobo e o cordeiro, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Mais uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, se admitirmos que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada. A diversidade das origens que Adão, que viveu há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial e que foi considerada como um cataclismo geológico, e finalmente atentando para o fato da forma de linguagem alegórica própria do estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não acusar apressadamente de falsas doutrinas, que podem cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, em vez de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. Esse é o único meio de não mostrar ao ceticismo um lado vulnerável.